Semana passada, nós fomos até a questão 403. E na questão 403, nós dissemos, voltaríamos a ela rapidamente. É uma questão interessante e diz respeito ao porquê nós não nos lembramos sempre dos sonhos. Semana passada, nós comentamos que nem todo mundo consegue se lembrar, nem todo mundo tem a lembrança plena. Alguns passam períodos sem uma lembrança clara, depois voltam a sonhar, outros têm dificuldade de guardar. E nós vimos que a resposta da questão 403 foi muito interessante. A resposta diz assim: naquilo que você chama de sono, só há um repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são queridos, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque estas impressões não chegam pelos órgãos do corpo físico. O espírito recebe as impressões não pelo cérebro, porque o cérebro está adormecido. Ele recebe as impressões pela mente, que é o correspondente na área perispiritual como o acumulador de informações, quando o corpo está em repouso. Por isso é que a diferença de densidade, vamos chamar assim, o cérebro físico, mais grosseiro, feito de matéria, apesar de ser uma máquina tão exuberante, tão linda, é ainda bastante densa para ser responsável por armazenar com lucidez e clareza tudo o que a mente vai lhe trazer. E quando a pessoa, neste processo, não tem um preparo, ainda as coisas ficam piores, porque mesmo os arquivos que ela pôde assimilar durante o repouso do corpo, ela não sabe como mantê-los lúcidos, como mantê-los vivos na mente. Então o que acontece? Quando você está trazendo uma coisa muito suave para acoplar-se a uma coisa muito densa, naturalmente a tendência é que a densidade material acabe desnaturando a sutileza das recordações e o cérebro não consiga assimilar tudo. É como quando você vai ouvir alguém falar com você com um sussurro. Se você estiver em silêncio, com muita atenção, você escuta tudo o que a pessoa falar. Mesmo que falar baixinho. Mas você precisa estar muito atento, estar ali, bem concentrado. Se você estiver num ambiente e não estiver prestando muita atenção, você não vai guardar nada. Eu ouvi uns barulhinhos, mas nem percebi o que era. Não deu para ouvir nada. Assim é, como se um sussurro fosse trazido contando o que o espírito vivenciou naquela experiência da noite. Como o cérebro acorda, vamos chamar assim, de maneira não domesticada, rebelde, agitado, ele não está preocupado em ouvir o sussurro. E este sussurro então passa como um pequeno ruído que o cérebro já atropelou e não registrou como deveria. Por isso é que é difícil para as pessoas que não compreendem o processo que elas melhorem o padrão de guardar as lembranças do sono. Mas isso é possível fazer. Todos nós podemos melhorar o registro mental.
e, ao mesmo tempo, ativar terminais de conexão para que o cérebro, quando ele já estiver voltando do sono, quando ele estiver retomando a sua atividade biológica plena, ele não faça nada antes de recolher as informações que estão chegando. Se o cérebro fizer isso, se nós aprendermos a disciplinar, ordenando ao cérebro que o cérebro tenha essa função, você começa a guardar com muito mais clareza todo o conjunto daquilo que você possa ter assimilado durante o repouso do corpo, na noite em que seu espírito esteve em contato no mundo invisível. E existem algumas técnicas que podem ser executadas pelas pessoas que querem melhorar este intercâmbio consigo mesmo. Nós citamos algumas nos nossos programas. Temos 3 programas de rádio falando sobre o sono e os sonhos, cada um com 2 horas. Então são 6 horas falando sobre isso. Temos 3 programas de televisão de 30 minutos falando também sobre o sono e os sonhos. Os programas de rádio estão disponíveis no Mensagem Fraternal, Alegria de Viver, no endereço que você está vendo. Os programas de TV são os programas Alimento para a Alma, que vão ao ar todos os sábados na TV Jornal e que ficam disponibilizados no nosso site, o Mensagem Fraternal também. No programa de TV, são programas de número 121, 122 e 123. Nós colocamos em ambos, rádio e TV, este processo de como fazer para melhorar o sono e o sonho, para guardá-lo quando acordamos. Essa melhora pode ser implementada. E são atitudes que, se você se torná-las rotineiras antes de dormir, você não demorará para começar a recolher os frutos deste exercício. Tudo é uma questão de disciplinar o pensamento e de fazer o cérebro obedecer. Então, você poderá, por exemplo, antes de dormir, falar para você mesmo: eu vou me lembrar quando acordar, eu vou me lembrar quando eu acordar. Meu cérebro vai lembrar de tudo o que eu sonhei, eu vou me lembrar quando acordar. Você está dando uma ordem. E se isso for feito com essa convicção, talvez nos primeiros dias você ainda não consiga, porque o nosso pensamento é como um burro chucro. Enquanto ele está solto, você faz o que ele quer, ele pula cerca, ele dá coice. Mas quando você começa a colocar o arreio, nos primeiros dias ele reclama, ele ainda acha ruim, ele fica agitado. Depois ele vai acostumando com o arreio, né? Aí fica menos difícil, aí ele já fica mais dócil. Então o pensamento começa a organizar as ordens que o cérebro vai seguir. Então você determina. Nós já fazemos isso, normalmente, em alguns casos. Nós criamos hábitos mentais que às vezes a gente nem percebe. Mas que quando você passou pela situação, imediatamente você toma uma atitude, seu cérebro toma uma atitude. É quase assim, simultâneo. Por exemplo, você ouve esse assobio, imediatamente você já vai ver onde é que está o celular, que você já quer ver o que mandaram para você. Não é? Você pode estar dirigindo o carro. Você não espera chegar no lugar. Você até para o carro onde não deve, só para ver o que está acontecendo. E às vezes é uma idiotice, esses vidinhos tontos que o povo fica passando uns para os outros. Nem tudo que se passa pelo Zap Zap, chamado Zap Zap, o WhatsApp, merece uma atenção. Então, você
imediatamente o seu cérebro, você ouviu o ruído, tem mensagem para mim, tem mensagem para mim, o que será que é? O que está me mandando? O que será que é? O cérebro, ele entra em tilt, nervoso. Ele quer ver, ele quer ver, ele quer ver, ele quer ver. E ele para no meio do cruzamento para ver o que é. Isso é uma programação. Isso é uma coisa que, sem perceber, o auditivo gera na pessoa. E é interessante, porque às vezes você não está nem com o seu celular. Você esqueceu o seu celular em casa. Ou o seu celular acabou a bateria, você já sabe que ele está sem bateria. Mas se você está longe do telefone, longe do lugar, longe da bolsa e assobia, você já acha que é com o seu, que você vai lá ver, o que será que me mandou? Esqueci o celular em casa, não é para mim. É de alguém aí, porque o assobio é o mesmo para todas, né? Não tem mudança de tom, de nada, é a mesma coisa. Então, essas são programações que nós normalmente fazemos. Outra coisa interessante, e que muita gente odeia, sabe qual é? Você acostuma levantar todo dia às 6 da manhã, porque você tem que trabalhar. Aí calha de um dia da semana ser feriado. Você fala, que bom, amanhã é feriado. No dia do feriado, que hora você acorda? Às 6 da manhã. Ou seja, a sua mente, apesar do seu consciente saber que é feriado, a mente não foi desprogramada para que no dia seguinte você levantasse a hora que tivesse vontade. Você acorda pela programação naquele horário. Agora você entra em férias. Então, as férias são o quê? É um período de 30 dias, em média. Aí o que acontece? Nos primeiros dias você continua acordando no horário do trabalho, no horário da escola. Mas depois dos 4, 5 dias, você já sabe que não está em período escolar, que está de férias. Então o seu cérebro, você vai programar, olha, cara, amanhã você não vai acordar esse horário, não. Amanhã você vai acordar mais tarde, hein? Amanhã eu vou levantar às 8 da manhã, não vou levantar às 6. Então você vai desprogramando aquele marco e vai ordenando para o seu cérebro acordar mais tarde. E eu não digo isso só quando você vai dormir tarde, porque também, quando a gente está trabalhando, está estudando, a gente vai dormir mais cedo, porque tem que levantar mais cedo. E quando a gente está de férias, a gente costuma dormir mais tarde, e aí fica com mais sono. Não, mas se você dormir no horário costumeiro, você consegue programar para que no 8º dia você já possa acordar sem compromisso de levantar para ir para o emprego. Aí chega o dia de voltar para o serviço, né? Esse dia é difícil. Porque o seu cérebro estava desacostumado, levou um bom tempo para ele sair daquela rotina, e agora você tem que botar o bicho no trilho de novo. Levantar cedo. Então os primeiros dias de trabalho costumam ser dias de sono. Depois das férias, né? Hoje estou meio, tive que levantar cedo, aquela coisa. Aí você tem que levar mais uns dias para o cérebro voltar a funcionar. Então, essas rotinas, se você determinar para o seu cérebro, todo dia, antes de dormir, eu vou sonhar e vou lembrar, eu vou sonhar e vou lembrar. Quando eu acordar, eu vou lembrar. Quando eu acordar, eu vou lembrar. Quando eu acordar, eu vou lembrar. Essa ordem, você começa a dizer para o seu cérebro, olha, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é lembrar. Não é levantar e sair para ir para o banheiro, não é tomar água, não é levantar e ver que horas são, você vai lembrar do seu sonho. E ao fazer isto, no começo talvez o seu cérebro é que nem o jumento lá que fica dando coice, querendo pular a cerca. Mas depois de você persistir, algum tempo depois você começa a gravar. Você volta para o corpo, o cérebro já sabia, vou ter que lembrar o que o cara sonhou. Espera um pouquinho. Aí, registra a coisa, e aí você, quando acorda, fica mais claro na sua mente o conteúdo.
daquilo que você viveu. Esse é um dos tipos de programação que você pode fazer para ter essa lembrança. Há outros, nós temos lá acho que 9 ou 10 passos que as pessoas podem adotar para compensar essa diferença. Outras coisas interessantes, você não encher a barriga antes de dormir. Pode notar, toda vez que você come antes de dormir, você tem dificuldade de sonhar e guardar o que sonhou. Por quê? Porque você vai obrigar o seu organismo a um trabalho digestivo. Esse trabalho digestivo vai manter todo o sangue na cavidade abdominal. Ele vai produzir toxinas. Essas toxinas vão cair na circulação. Quando o seu corpo tem que estar acomodado, sem atividades, você está pondo todo mundo para trabalhar. E você quer ter sossego para dormir. Você acha? Dá. Você põe a tua família inteira para reformar a casa e você vai, gente, vocês ficam aí derrubando as paredes que eu vou tirar uma soneca. E aí o cara vem com o martelete, outro vem, derruba a parede, outro, e você, meu Deus do céu, eu consigo dormir, esse povo não para de fazer barulho. É a mesma coisa. Está lá o seu estômago. O intestino cheio d'água, cheio de suco gástrico, indo para lá e para cá, o sangue, o fígado, todo mundo ali em atividade. Derruba isso aqui, vamos, quebra essa molécula, vamos lá, joga mais suco, que esse cara comeu muita gordura, meu Deus do céu, como está difícil essa coisa hoje. Aí vem aquela coisa, aí você deitou, a gordura que você ingeriu com o alimento, naturalmente ela lubrifica os seus esfíncteres e aí você não consegue reter aquilo que está no estômago, na cavidade estomacal, então você tem o tal do refluxo. O refluxo é uma projeção dessa massa, porque o azeite, o óleo, eles estão lubrificando, e os esfíncteres que fecham os nossos tubos digestivos, aqui os que vão depois para o intestino, eles permitem a passagem, por causa disso, facilitam a passagem daquele suco que é extremamente ácido. Então, de repente, você sente o negócio voltar pela garganta, se subir pelo tubo digestivo, quando você, meu Deus do céu, tem o ácido me queimando, aí vem na goela, quando você acorda, ele já está chegando quase no seu nariz. Aí você senta correndo na cama. Aí sentei. Porque se você estiver deitado, é capaz de sair pela orelha. É tão ácido que fura todos os caninhos lá e começa a vazar pela orelha também. Então, estava difícil de dormir, agora ficou pior, porque agora está tudo queimado. Corda vocal, fossa nasal. Aí toca tomar antiácido. Então, você vê, você não vai conseguir sossego. Tudo que deveria estar calmo, deixando o seu espírito livre, para ele poder estar tomando conta do que ele vai aprender, está chamando o espírito constantemente. Porque mesmo que você durma, o corpo físico está vinculado ao espírito por uma ligação energética. Se acontecer alguma coisa com o corpo, o espírito é trazido imediatamente. Então ele não tem condições de se afastar, porque qualquer coisa pode interromper esse processo. Se você regurgitar, estiver em Marte, por exemplo, você vai morrer engasgado. Pode ser, você pode morrer. Muitas crianças morrem engasgadas. Vomitam de barriga para cima e respiram o próprio vômito e morrem sem ar. A mãe está dormindo lá tranquila, o menino está dormindo tão tranquilo, já está dormindo o sono eterno. Já foi. Então, para evitar essas coisas, naturalmente, o espírito daquele comilão, ele não pode se afastar muito, ele vai ter que ficar por perto. Porque o corpo está em função digestiva. Sem contar toda a toxina que é derivada da digestão, do que nós comemos, da alimentação. Que intoxica o sangue, que gera todo tipo de sonhos psicológicos. São um dos tipos de sonho. Sonhos fisiológicos produzidos por alimentos pesados, bebidas, drogas.
Sonhos psicológicos, também oriundos dessa intoxicação, mas combinados com coisas que você assistiu, que você leu, que você conversou, e que, portanto, a sua psique criou à sua volta. Quando o seu espírito sai do corpo, ele encontra aquelas imagens, daquilo que você estava pensando, daquilo que você tinha lido, que ficou impressionado. Então é muito comum quando você lê um livro de terror, ou assiste um filme de terror, você sonhar com um bicho feio. Sonhar com coisas assim, grotescas, coisas assustadoras. E essas coisas estão onde? No seu psiquismo. As imagens dos seus pensamentos são as primeiras coisas que você enxerga quando o seu perispírito sai do corpo. E é aquilo que te assusta. Você volta para o corpo correndo, você fica por ali, meu Deus, o monstro está aqui. Você criou, por aquilo que leu, por aquilo que falou. Nós temos o caso do Vieira, no livro Missionários da Luz, que é um senhor que falou mal de um amigo na hora da janta. O amigo já tinha morrido. E aí, quando ele vai dormir, o que acontece? Ele vai sair do corpo, quem está do lado lá? O amigo, muito amigo. Só que o cara era o demônio disfarçado, mal disfarçado, de feio, atrasado, bruto. E, realmente, ainda que tudo que o Vieira falou fosse verdade, o amigo estava querendo explicar para ele que não era daquele jeito. Você falou de mim essa noite aqui na mesa, na sua casa. Você tomou o meu nome em vão. Né? Tomou o meu santo nome em vão e eu vim explicar para você que não é isso que você está falando. Só que só a presença da entidade, a hora que o carinha saía do corpo, que agora eu vou lá para o curso que o senhor Alexandre vai fazer lá na instituição espírita. Ai, que bom, agora é hora de eu estudar. Plim! Aí via aquela carona horrorosa. Vieira, que bom que você veio aqui que eu vou falar com você um negócio. Ai, meu Deus do céu, o cara está aqui. Que susto. Voltava para o corpo e não saía. Então, vejam só. É um sonho psicológico produzido por uma conversa que tem muito de real, porque acaba sendo um contato do seu perispírito com uma entidade que o assusta. Por isso é que os espíritos explicam que quando você vai dormir, ou durante o dia, evite todos os tipos de assunto que são muito chocantes, temas que sejam muito impressionáveis, ou leituras, mesmo discussões, ou ver coisas que acabam gerando essa reação de produzir imagens. Porque depois, quando você sair do corpo, você vai se deparar com elas. E é muito provável que vá se assustar. No caso do Vieira, não era nem tanto um sonho psicológico. Na verdade, era um processo de desdobramento. Mas, atraído pela fala, o assunto veio prestar contas. E aí, o negócio não era fácil. Então ele fugia desse momento. E ele tinha... Quando o espírito conseguiu acordá-lo, ele, estava tendo um pesadelo. E aí o que ele disse? Ele disse que, nossa, meu Deus, eu não devia ter falado mal do meu amigo. Eu estava sonhando com o velho Marcondes, ou o velho não sei quem lá, o nome do homem, eu não lembro agora. Está aí o nome, Ana Paula? O velho... Você já achou aí, Ana Paula? Você está no livro errado. Não, está aí? Vamos lá. Barbosa, se não me engano. O velho Barbosa, O velho Barbosa. Ele não pensa que foi ele que atraiu o velho Barbosa. Estava tendo um pesadelo, que eu acho que foi alguma coisa que eu comi na janta. Foi aquela batata velha, como diz o velhinho lá do Scrooge, o adorável avarento, quando vê o fantasma do amigo dele, né, o Jacob Marley. Você é uma batata velha. E é a mesma coisa que o Vieira, em vez de ele, não, eu não devia ter falado, faz uma prece para o Barbosa. Desculpa aí, meu amigo, eu não devia ter sido leviano. Não. Eu acho que eu comi aquele tocinho defumado, eu não devia ter comido aquele bacon. A gente então fica
buscando um monte de desculpa. Só que isso prejudica nossa ligação com a parte onírica da realidade e a gente fica bloqueando esse processo. Então nós, quando vamos dormir, devemos evitar estas coisas. Quando nós temos algum tipo de elevação, através da oração ou da meditação, para as pessoas que não têm hábitos de orar, mas gostam de meditar, esta meditação acerena a mente. A oração também diminui todo aquele barulho, aquele ruído, que se você for dormir com ele na cabeça, pensando nos problemas, pensando no que você tem que fazer amanhã, pensando no que, eu tenho um monte de conta para pagar, você não vai conseguir pagar enquanto dorme. Nem vai resolver o problema enquanto dorme. Então, se você conseguir relaxar, você terá condições de dormir e do lado de lá, aprender muitas coisas. E quando voltar ao corpo, seu espírito está relaxado, está descansado, e pode até ter se preparado para ajudar o seu corpo a resolver aquele problema. Então, acalmar-se antes de dormir é outra regra, que unida às demais, vai criando uma atmosfera favorável, de forma que que nós, tenhamos condições de sair do corpo sem muitos empecilhos. Outra coisa interessante para lembrar é você deixar sempre numa mesinha próxima um pouco de papel, um bloco de papel, uma caneta ou um lápis. Porque às vezes você vai dormir e vai acordar no meio da noite, sonhando. Você se lembra lucidamente do sonho. Se você anotar 2, 3 palavras, o que você está obrigando? Você está obrigando o cérebro a gravar, porque você vai ter que escrever e o cérebro vai ter que captar. A mente tinha sonhado com, coco da Bahia e uma jangada. Então você vai escrever coco e jangada, Bahia. O cérebro já registrou, ele deu o nome na pasta. É como um negócio de computador, né? Ele pôs o nome na pasta. Sonho 1, não é sonho 1, é Bahia, jangada e coco. A hora que você chega lá, Bahia, jangada e coco, é isso mesmo, não sei em que horas era, mas essa noite eu estava sonhando que eu estava lá no meio da jangada, no meio do mar, aquele vento. Aí você consegue resgatar as informações que a sua mente trouxe naquele primeiro sono. Mas aí você dorme de novo. Você não precisa escrever o sonho inteiro, senão você perde o sonho. Você perde o sono, aí você fica acordado o resto da noite. Não, o seu negócio é lembrar um pouquinho, escrever rápido, fechar. Oba, esse é o 01, vou dormir que eu quero ter 02, agora qual vai ser? Você dorme novamente. E se você tiver um segundo tipo, você vai lá de novo, ao levantar, antes de sair da cama, você escreve lá outra coisa. Com este hábito, você vai forçando seu cérebro a sempre estar atento. Então, com os ciclos de sono durante o repouso de um dia, você pode ter 4, 5, 6 períodos de lembranças do sonho e anotar. Então você, quando acorda de manhã, você olha, eu sonhei com isso, você é capaz de selecionar nos níveis de recordação onde estão as informações. É outra estratégia. Uma outra ainda é você, antes de dormir, no caso das pessoas que têm uma ligação com o mundo espiritual, que acreditam nisso, orarem e entrarem em acordo com o espírito amigo. Porque, de verdade, o sonho mais interessante que nós devemos procurar sempre ter é o chamado sonho espírita, ou sonho espiritual, chamado desdobramento. Nós temos sonhos fisiológicos, temos sonhos psicológicos e temos o sonho chamado sonho espírita, o sonho espiritual, o desdobramento. Os 2 primeiros são frutos do nosso dia a dia, são frutos da nossa comida, são frutos dos nossos assuntos, mas o último é o sonho que realmente significou vivências reais do outro lado.
Então o que acontece? Quando você está neste padrão, você não está sozinho. Porque todos nós temos um companheiro, um espírito amigo que nos acompanha. Ele nos sustenta, ele nos abastece de informações, ele nos dá equilíbrio com as suas energias. Então o que acontece? Se você que deseja fazer este negócio funcionar melhor, você faz um convênio com este espírito amigo. Você fala, olha, eu sei que você vai estar me ajudando, eu sei que você vai estar comigo, eu vou me preparar, eu não vou comer mais as coisas pesadas, eu não vou ficar com pensamentos ruins, eu vou evitar assistir coisas que são boas, eu vou me preparar para dormir tranquilamente, vou fazer a minha prece e eu vou pedir a você que me ajude. E quando a gente estiver fora, você me ajude ao voltar ao corpo, que eu possa lembrar. Então, o espírito amigo, além dos seus esforços, ao perceber que você, eu, nós, estamos querendo aquilo com honestidade, estamos nos esforçando para ter aquilo, ele pode nos ajudar naquilo que está faltando. Então, através de passes magnéticos, na hora em que nosso perispírito vai acoplar-se ao corpo físico, ele pode irradiar energia para o cérebro, tornar-se mais lúcido, mais sensível. Para que quando nossa mente conectar-se, ou o Bluetooth de um conectar com o Bluetooth do outro, passar rápido a informação e ficarem mais ou menos próximos. Não é assim que vocês transmitem arquivo pelo Bluetooth? É ou não é? É assim, o cara saiu, foi lá, pegou um monte de coisa, trouxe o aparelhinho dele, tá o cerebrão lá, meio dormido, preguiçoso. Aí o espírito vem, amigo, o espírito, espera um pouquinho aí, não entra não, eu vou aumentar o Bluetooth do cara aqui. Vai lá, dá um passe magnético, energiza a capacidade de retenção, e aí então, quando a mente vai se aproximando, os dois entram em sintonia e as informações fluem rápido de um ambiente mais vibratório, mais sutil, para um ambiente mais denso, mas não tão denso por causa da ação magnética do espírito amigo, que ativou as terminações nervosas. E elas estão doidinhas para informação nova. Então, quando você tem este convênio com esses espíritos que estão conosco, ao perceberem em nós a boa vontade, eles nos ajudam. E então você começa a ter mais lucidez nas coisas que está gravando. É uma forma de nós compensarmos aquilo que os espíritos estão dizendo, a diferença de densidade entre os dois campos da vida. Onde está o espírito e onde está o corpo. Ok? Então, nós temos outros requisitos, outras orientações sobre o que fazer. Estas são algumas que nós nos lembramos e você que nos assiste poderá procurar nos nossos arquivos, sejam de áudio ou de vídeo, no endereço que está vendo, e assistir, se você se interessa pelo assunto, observar, faça esse exercício, porque ele é muito positivo. Nós tivemos aqui na semana passada um companheiro que disse que leu um livro em que você dormia com a mão para cima, e eu já li isso também. Então, quando você vai começar a dormir, a sua musculatura relaxa, então a mão tem a tendência de cair, e quando ela cai, ela faz um movimento, e aí você acorda. E isto é uma forma, é como uma alavanca despertadora, porque a hora que você começa a dormir, que o relaxamento físico permite que você não controle mais, você já está entrando na fase do sono, do sonho. Então você começa a ver algumas das coisas que estão ao seu redor. Não são ainda os momentos de sono profundo. Não são ainda os momentos de desdobramento lúcido. Mas pelo menos você começa a treinar este processo. Mas são outras técnicas, não é? Que em outros caminhos eles recomendam para a pessoa melhorar essa capacidade de captação. Em relação a isso que nós comentamos, como nós havíamos falado na semana passada, queríamos explorar um pouco mais. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou quer fazer algum comentário a respeito, pode levantar a mão, que a Alice vai levar o microfone para a pessoa.
Vai lá, André. Eu me elevei a um mundo diferente daqui, junto com o mentor. Só que esse mundo, ele era assim, ele era um jardim muito, né, até bonito, denso, e ele me fez uma cura espiritual, uma cura espiritual, e eu me demorei para voltar. Eu demorei uns 40 minutos. Quando eu acordei com uma voz me chamando bem, bem densa, né? Assim, bem mansa, né? Mas só que eu me recordei que eu fui. Só que eu não fazia esse estudo, eu não vinha, Sim, né? isso. Eu estava começando a uma terapia espiritual, né? Sim. E isso me aconteceu, foi uma coisa que me chamou a atenção, né? E até hoje vem isso, né? Então, aí vem na hora que você me falou aí da parte, na hora que você deita, você pede para que os mentores espirituais, você, né, pede para que eles dêem esse relaxamento espiritual do sono, né? Veja só, o que nós falamos até aqui foram técnicas que ajudam a pessoa a ela ter essa capacidade de desenvolver a lembrança de uma forma um pouco mais constante. Não quer dizer que se a pessoa não faça isso, ela nunca vai ter essa capacidade de lembrar de vez em quando. Porque, naturalmente, mesmo quando a gente não está preparado, mas há uma necessidade, os espíritos amigos podem nos ajudar a que nós vençamos certas barreiras. Então, nós estamos explicando como tornar esta casualidade, esta eventualidade, em uma coisa mais comum, com a nossa participação. Então, o que deve ter acontecido, quando você não estava ainda preocupado com isso, é exatamente uma forma de ajudar você a perceber a existência de uma realidade invisível, de amigos que estarão sendo teus companheiros, um tratamento que você pode ter recebido no próprio mundo onde você está, só que numa dimensão vibratória diferente da Terra, densa, num plano mais elevado da própria Terra, para que você pudesse sentir essa diferença. Como, por exemplo, acontece com o André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele é levado para a cidade Nosso Lar. Ele até chegar na cidade Nosso Lar, ele está num ambiente extremamente ruim. Nosso Lar está num ambiente ruim. Nosso Lar é uma cidade que está na periferia do umbral. Só que quando ele passa pela muralha, levado pelo Clarencio, ele divisa uma claridade totalmente diferente. É um outro mundo. É uma coisa que é absurdamente oposta ao que tem lá fora. E é onde está a cidade. E por que ali dentro é diferente? Porque as projeções mentais dos habitantes da cidade criam um ambiente adequado à sua natureza. Enquanto que fora, as projeções mentais densificam a atmosfera, porque são ódios, raivas, ambições, insatisfações. No interior da cidade, as pessoas assumiram o compromisso de não falar nada que é ruim, de não pensar nada que seja triste, de elevar sempre um pensamento positivo em todas as circunstâncias. E isto gera um outro campo. Então, você pode ter estado em uma situação desta na própria estrutura da Terra, em termos de vibração. Até mesmo, vamos supor, se você foi levado a alguma cidade espiritual dessa natureza, você podia ainda estar, se fosse no Nosso Lar, estaria ainda na periferia do umbral. Só que é um ambiente totalmente diferente. É uma coisa maravilhosa, como o André Luiz conta, perto do que ele tinha. Mas isso ajuda o quê? Ajuda você, ao voltar, se lembrar de que existem coisas muito diferentes daquelas que o mundo está te oferecendo, para que, a partir daí, seja o seu relacionamento com os amigos espirituais, seja a sua disposição de buscar a espiritualidade, se renovem. Então, esse tratamento que nós recebemos, quando isso é possível, tem finalidades variadas, entre elas esta, de fazer o despertar das pessoas para as realidades da alma. Nós assistimos
há alguns dias, um arquivo que nos chegou por internet de uma entrevista que foi feita no Fantástico, um programa de qualidade duvidosa, mas cujo conteúdo foi muito bom em termos de esclarecimento. Um médico neurologista americano que era totalmente contra a sobrevivência, que era materialista, ele passou por um problema físico, teve uma pneumonia dupla, uma doença respiratória, foi levado ao hospital, foi entubado e ficou 15 dias em estado de coma. E nesses 15 dias ele passou por uma experiência de quase morte. Quando ele voltou, ele era outra pessoa em relação ao que antes ele acreditava. E aí ele escreveu um livro que foi traduzido já para muitos países, inclusive em português. Alguém já ouviu falar dessa história? Isso. A Elizabeth, já ouviu, Elizabeth? Isso, no Fantástico. Essa entrevista, aí o Fantástico foi até lá nos Estados Unidos, conversou com ele explicou o que aconteceu, como ele era e o que ele é. E tal foi a mudança que ele teve a coragem científica, a honestidade científica de escrever um livro e publicar o livro contando o que ele era e o que ele passou a ser depois da experiência de sair do corpo, de estar nesse ambiente. E ele cita que no primeiro momento ele viu umas coisas muito feias, muito lodosas, muito estranhas, muito arrepiantes, mas depois ele é encaminhado por seres luminosos, vai por uma vereda e encontra uma luz, e aí os espíritos começam a tratar com ele de uma forma muito generosa, de tal forma que ele não quer voltar, a sensação que ele tem. E depois ele é trazido 15 dias depois, ele volta ao corpo, ele se recupera, e aí escreve um livro contando isso. Poderia muito bem calar a boca, né? Aproveitar só para ele, ficar, não, eu sou professor da universidade, vai pegar mal, né? Eu fui sempre contra esse negócio, mas agora eu vou ficar falando a favor, daqui a pouco, né, eles me mandam embora, eu vou perder o meu emprego. Não. Ele teve essa honradez de contar isso. O livro se chama Uma Prova do Céu, não é, Ana Paula? É isso que você está pondo aí, não é? Eben Alexander é o nome do médico. Vocês poderão encontrar em português já essa história. Então isso, André, tem uma finalidade, que é ajudar a pessoa depois a debruçar-se sobre um caminho que ela é livre para fazer ou não, mas que ela experimentou. Só ela pode dizer quão profundo foi aquilo. E isso ensejará as mudanças, se isso for real, que a pessoa tenha que fazer na sua rotina para que isso tenha algum valor efetivo na sua existência. A verdade é que, depois que você passa por isso, você sabe que as coisas não são como as pessoas dizem que são. Você pode não querer acreditar, mas você sabe que tem um espírito amigo, você sabe que tem alguém que fala com você, você sabe que é verdade, que você sobrevive. É o que todos eles dizem. Ok? O que mais? Então, meu filho, ele tem 3 aninhos. Ele todo dia, acho que ele programou o cérebro dele para acordar 4 horas da manhã. Da manhã. É. E aí acho que, não sei se é o horário que eu estou num sono mais profundo e que eu percebo que eu assusto quando ele abre a porta, que tem um negócio pendurado na porta, ele faz barulho, e toda vez eu assusto. E dá a impressão que meu corpo dá um pulo.
E eu queria saber se isso é real mesmo, se acontece, porque Se o seu corpo der um pulo, ele dá a impressão você que tem que porque eu dou filmar um para ver se é pulinho. real, porque Não, eu ou você sinto. pergunta pro seu marido, eu pulei na cama, ou você mesmo tem que filmar. Então, eu sinto que acontece isso. Agora eu não sei o porquê acontece isso. E assim, quando eu acordo, eu lembro do sonho, mas aí ele já vem falar comigo, eu já Isso. não lembro mais. Eu queria saber se tem algum exercício que eu posso fazer nesse momento mesmo, falando com ele, ali atendendo ele, para eu lembrar melhor do sonho. Bom, você precisa fazer vários exercícios. Primeiro com seu filho. Não é? Porque você precisa conversar com ele antes de dormir. Precisa dizer para ele, você vai dormir gostoso. Vou orar com você. Você vai dormir bem gostoso. Amanhã, quando o céu ficar claro, você vai acordar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Conversar com o espírito dele. Não com ele. Porque ele está como um espírito. Não é um corpinho de 3 anos. Ele é um espírito. Você precisa descansar. Mamãe vai estar aqui. Você não está sozinho. E seu espírito vai descansar bastante. Vai ter muita coisa boa para você fazer aí em cima. E só quando o céu já ficar claro é que você vai voltar. Então esse é o primeiro treinamento que você vai ter que fazer com ele. Agora, quando acontece de você estar dormindo e qualquer coisa atrair você para o corpo, qualquer coisa inesperada, nós muitas vezes estamos muito longe. Nós estamos em chamado sono profundo, ou seja, o lugar onde nosso espírito está é muito distante. Só que quando o seu corpo está sendo ameaçado por qualquer coisa, ruído, você não sabe o que é, mas há um alerta, há um alarme. É como se ligasse um interruptor de 220, você leva um choque brutal e você é trazida em violenta viagem na força desse pensamento e acopla no corpo de repente. Então, essa chegada abrupta no corpo dá essa impressão de que você pulou na cama. Agora, quando você é trazida calmamente por amigos espirituais ou por você mesmo, então você chega com calma, aí você coloca o seu perispírito junto ao corpo e você se deita de novo sobre você. Então, esse é o despertar natural. Mas quando alguma coisa convoca você, você não está preparada para isso, você está longe, o seu espírito volta imediatamente para o corpo e aí ele chega de qualquer jeito. Vamos dizer assim, né? Entra com a cabeça pela perna. Né? Eu tive um sonho uma vez muito interessante. Aliás, foram 2. Eu estava deitado na sala da minha casa e nesses sonos que você tem depois do almoço, por alguns minutos. E havia uma pessoa, acho que fazendo limpeza. Eu estava dormindo profundamente, aquele sono pesado, e eu estava fora do corpo, estava me vendo. Aí, me vendo, eu vi a moça que estava limpando, ela veio da cozinha e ela veio para me chamar. Porque por algum motivo ela precisava falar comigo. Então, quando ela veio na minha direção, eu falei, ela vai me acordar, ela vai me chamar. Então eu já fiquei preparado. Então eu vi ela me chamar, eu vi ela dando a volta no sofá, assim, chegando perto de mim, tudo eu vendo. E aí, quando ela chegou e fez assim em mim, aí eu abri o olho e vi ela de baixo para cima. Eu vi as duas coisas. Enquanto ela estava vindo, eu fui acompanhando o filme. E depois, eu abri o olho e vi ela com a carona em cima da minha. Falei, eu sei que você está me chamando. Eu não assustei. Por causa disso, eu estava vendo. E estava perto. Uma outra vez, eu saí, né? Fui, não sei para onde, me levaram. E aí, quando chegou na hora de acordar, um espírito amigo que me trouxe disse assim, agora, você vai ficar de pé. Eu estava, o meu corpo na cama, os pés na parte do pé da cama, ele me pôs de pé, assim, eu me olhando, fala assim, agora você vai acordar, não se assuste. Aí ele pegou assim, meu perispírito com as mãos dele e fez assim, ó. E eu me vi assim, entrei no corpo.
desacoplado, eu estava com a barriga para baixo, meu perispírito estava de barriga, meu corpo estava com a barriga para cima. Mas foi uma coisa assim, foi muito legal, porque foi como quando você, sabe contact, papel contact, que gruda um no outro, que você tira um do outro assim, ele vai escapando, e de repente ele escapa? É o sentido inverso. Você vai recolocando um no outro, você vai grudando o físico no espiritual, né? Ou o espiritual no físico. Então faz... Eu acordei. Nossa, que bacana! Falei comigo mesmo, né? Pô, faz sempre isso, hein? Gostei. Então, você vê que são experiências que fazem você perceber a diferença da percepção na acoplagem do perispírito no corpo. Algumas pessoas sentem a desacoplagem. Algumas pessoas sentem descer pelo colchão quando vão dormir. Ou flutuar até o teto do quarto quando estão saindo do corpo. Ou ficam confusos sem saber se já estão fora do corpo, se estão dentro do corpo. Algumas pessoas passam por uma faixa de saída do corpo que é de tremor físico. Quando há um processo de desacoplagem, que às vezes é característico em algumas pessoas por estar ou dormindo de lado ou dormindo de bruço, o corpo começa, sente um tremor. A pessoa sente, às vezes ela até acorda por causa disto. Como se ela tivesse, será que eu vou morrer? Será que eu estou tendo, eu não sei se o espírito está saindo e o corpo não quer que saia, ou ela ainda está lúcida, não quer morrer, acha que vai morrer. Então ela entra num processo talvez de tentar reter. Então são experiências. Agora esta, que você diz que acordou com um salto, geralmente é por causa deste processo de seu espírito estar fora. E isso acontece não só quando você está dormindo. Às vezes, nós estamos em um momento de distração ou de relaxamento tão, assim, não diria profundo, porque você está lúcido, mas você está tão despreocupado que nessas horas, o seu perispírito, ele tende a deixar um pouco o corpo físico. Ele tende a sair um pouco. Ele fica desconectado um pouco. Então isso acontece em várias circunstâncias, dependendo da pessoa. Por exemplo, se ela tem hábito de escrever, e ela então está começando a escrever, está começando a sentir alguma inspiração. Nesses processos em que ela está escrevendo, apesar de ser um esforço da sua mente, da sua inteligência, ela pode estar sendo utilizada por espíritos amigos que a estão intuindo. Não estou falando de psicografia, estou falando de escrita sua. Mas mesmo assim, os espíritos amigos podem nos ajudar. Então isso propicia que você saia um pouquinho daquela consciência bruta e se coloque um pouco fora para estar mais sintonizado com essas ideias que querem te passar. Se neste momento acontecer algum ruído, alguma coisa, ou tocar um telefone, você leva um choque. Meu Deus do céu! Você quase morre do coração. Por quê? Porque você está desconectado do corpo. Não é uma coisa que você já está esperando, que seu corpo já está propenso a aceitar. Você está num outro ambiente. Então, também durante a nossa vigília, mas em momentos em que nós estamos com a mente um pouco livre dessa preocupação, pode acontecer da gente levar esse choque, que a gente chama de susto, mas que é produzido por esse reacoplar rápido, mas é menos do que quando você está longe, ao estar dormindo, do que quando você é mais abrupto quando você tem que vir de longe, do que quando você está próximo do seu corpo, ok? O que mais? Mais alguma? Felipe, você é especialista em experiências de sono, Felipe. Vamos lá. André, eu tinha uma experiência, André, quando eu fazia faculdade, eu ia estudar à tarde na biblioteca e às vezes eu ficava com sono, né? Às vezes. E eu estava estudando, né, lendo algum livro, e aí eu dormia, eu baixava a cabeça na biblioteca mesmo, sentado na cadeira e dormia. Só que era gozado porque eu estava dormindo, mas era como se eu estivesse estudando. Era como se eu
Sim. Eu estava dormindo, mas eu sabia, estava adquirindo a matéria, a lição Sim. ali, e eu acordava parecendo que Já tinha lido. já estava meio estudado. Certo. Então isso aconteceu algumas vezes comigo, de dormir e parecer que você continua estudando mesmo dormindo. Sim, essas realidades, elas são, às vezes são comuns, mas não entre naquela conversa de algum curso de inglês que diz assim, no nosso curso você aprende dormindo, você põe os fones de ouvido e fica ouvindo, você pode dormir que no dia seguinte você acorda falando inglês. Né? Não vai ser assim. Então, eventualmente, você pode ter alguma experiência em que você consiga assimilar algum conteúdo, no caso dessa experiência que o Felipe está dizendo e que eu acredito que é possível. Mas é algo que você não deve falar, bom, eu vou ter prova amanhã, vou dormir, porque durante o sono eu vou estudar. Mas o mundo espiritual vai deixar você com o livro fechado, porque aí nessa condição, Felipe, tem outra coisa. Isso só funciona se você estiver dormindo em cima de um livro aberto. Era o caso. Só naquela página. Né? Porque se o livro estiver fechado, você vai ser doutor no título. Só fica ali. Meu Deus, eu só estou estudando esse título. Não dá para abrir o livro. Para abrir o livro eu tenho que acordar. Então você tem esses problemas que estarão dificultando o acréscimo de conhecimento para o espírito, que dependerá do conteúdo da leitura. Ok? Mais alguma coisa? Lucas e depois aqui na frente. É possível, mas acontece o seguinte, Lucas. Nós aprendemos que se isso fosse desse jeito, então por que a gente vai reencarnar? Se a gente pode aprender tudo na espiritualidade, se a gente não precisa ter um corpo para ir ler, para ir aprender racionalmente, então por que a gente vai reencarnar? Se nós não precisamos ter esse esforço. Se o processo fosse todinho assim, a reencarnação é um desperdício, é uma excrescência. Você sofre 9 meses para nascer e depois vai aprender quando está dormindo. Você já estava do lado de lá, por que não aprendeu lá então? Agora, naturalmente que em algumas circunstâncias isso pode ser utilizado pelos espíritos, mas nós não podemos achar que a nossa faixa evolutiva de hoje nos permitirá conquistar conhecimento sem esforço. Quando nós atingirmos um nível mental de maior domínio, de maior amplitude, nós poderemos sim ler um livro sem abri-lo. Nós poderemos visualizar a história sem precisar ler com os olhos as palavras. Captaremos o conteúdo das imagens que estão ali armazenadas. Mas vai levar um tempinho para que isso seja assim. Nesse tempinho, nós temos que aprender a nos debruçar com atenção sobre as coisas, que é algo que nós estamos esquecendo de fazer, porque estamos hipnotizados por imagens. E a imagem, ela avassala a inteligência. A imagem faz a inteligência tornar-se preguiçosa. Como a criança que depois que aprende a comer doce, nunca mais quer comer verdura. O cérebro que se acostuma com a diversão visual, ele não gosta de ser convocado pela atenção a concentrar-se. Um dos grandes problemas da juventude e agora da idade adulta, nessa faixa de evolução tecnológica em que estamos, é que as pessoas veem muitas imagens e não guardam nada. Não guardam nada. Praticamente nenhuma informação ela é capaz de ter certeza. Ela vai contar alguma coisa, ela descreve o que ela viu,
mas ela não sabe o conteúdo do que foi dito. Não sabe de detalhes, não sabe onde fica, o nome da cidade, quantos quilômetros, não sabe quantos morreram, qual era o nome do ônibus que foi acidentado. Não sabe. Em alguma cidade não sabe nem o estado onde aconteceu o problema. Por quê? Porque ela viu, mas ela não assimilou, não prestou atenção. Prestar atenção é um outro departamento. É um departamento de ação cerebral. É você estar olhando, registrando, pensando, processando. Assistir é um ato passivo do cérebro. Assistir é como comer, encher a barriga. Blá, 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 blá. Se você der para peixe o dia inteiro comida, ele come o dia inteiro. Ele come comida o dia inteiro. Ele não fala assim, eu não quero mais não, que já estou cheio. Não, ele vai, eu quero mais comida, mais comida. Ele vai comendo, ele vai comendo, ele vai comendo, ele vai comendo. Acelera o processo digestivo, vai saindo por um lado que vai entrando. E vai mais, e vai mais, e vai mais. Ele come o dia inteiro se você der comida. Ele não está processando como devia. E é o que o visual faz no cérebro. É fácil, você fica ali. Então fica aquele zumbi na televisão. Já notou? O povo na televisão fica meio zumbi? Sim. Fulano, que é? Olha aqui. Espera aí. Moça, vem ver o negócio aqui. Agora não, agora estou prestando atenção aqui no negócio. E se você começa a falar, fica quieta aí que eu quero ver o que está acontecendo. Meia hora depois, você fala, o que você estava vendo? Eu vendo? Aquela hora que eu te chamei. Nem lembro. Era acho que um negócio lá de uma briga que teve. Onde foi a briga? Não sei. Quem que brigou com quem? Também não sei. Quantos morreram? Morreram? Não sei se morreu. Vi uns caras meio machucados. Mas você não estava assistindo? Você nem prestou atenção no que eu estava falando? Não, eu estava vendo. Mas ela não está prestando atenção. Agora, quando você chama a atenção, aí ela reclama. Porque ela sai da postura passiva e ela tem que começar a ocupar a mente com alguém que está incomodando. Você está tranquilão lá e fica alguém, vem trabalhar aqui, você está assistindo lá tranquilo, está ficando... Aí a sua mulher fala assim, vem lavar a louça, vem aqui, tem um monte de prato, me ajuda. E você vai, larga tudo. Ai meu Deus, estava tão bom aqui, sem fazer nada, me abanando. Essa mulher não me deixa sossegado. Vai trocar o lixo. A desgraça de todo marido. Justo na hora que está passando o programa que ele gosta, Globo Rural. Gaspar Mendonça. Olha lá. Gaspar sem bigode, sem barba. Gaspar é fã do Globo Rural, ele fica todo sábado, ele acorda às 5h30 da manhã e domingo também para assistir o Globo Rural. Nem dorme. Aí, o que acontece? Justo na hora que ele está lá, vem fazer tal coisa, vai lavar a piscina, vai passar o filtro, meu Deus do céu, eu queria assistir o Globo Rural. Ainda que o Gaspar assista o Globo Rural, como quem aprende, porque o Gaspar aprende um monte de coisa, tem minhocário, ele faz um monte de coisa na casa dele, faz plantio, ele tem horta, ele gosta disso. Então ele aprende, que é diferente de você só assistir. Assistir é perder tempo, passar tempo. Aprender mesmo, você aprende assistindo, mas você precisa estar atento. Às vezes você tem que ter um caderno, você precisa anotar as informações. Onde que é isso? Os nomes, para você depois pesquisar. Então, essas são outras coisas, mas assistir só é algo que conflita com a atenção. E é por isso que nós estamos ficando cada vez mais esquecidos. Aliás, por falar nisso, no próximo sábado, nós vamos apresentar a primeira parte de um programa, que é uma aula do Dr. Nubor Fakuri. Nubor é um médico conhecidíssimo, neurocirurgião, é o responsável pelo Instituto do Cérebro aqui em Campinas, é professor titular da carreira de neurociência na Unicamp, de neurocirurgia. E ele fez uma palestra explicando
como nós devemos fazer para aumentar a capacidade neuronal, o funcionamento neuronal, a criação neuronal. E entre as coisas que ele diz, e que vocês vão ver a primeira parte neste sábado e a segunda parte no programa Alimento para a Alma no outro sábado, que todas as vezes que você exige a atenção do seu cérebro, que você lê, que você você coloca informações novas, que você raciocina, você estimula a criação neuronal. Novos neurônios são ativados, novas sinapses são feitas. Quando você não faz isso, o que acontece? Os neurônios começam a falar, tem tanto neurônio aqui, está tudo apertado, para tão pouca coisa que a gente tem que fazer, né? Esse aí já pode, dispensa ele. Dispensa esse aqui também, vai dispensando os neurônios, eles vão acabando, vai sobrando mais espaço para menos neurônio. Então começa a acontecer um aceleramento da degeneração cerebral. Então o que é importante que nós nos lembremos? E não estou falando aqui só de religião, não. Você não tem o que fazer? Não fica assistindo televisão. Não. Compre uma palavra cruzada, pelo amor de Deus. Qualquer porcaria que você compre de palavra cruzada vai te dar mais oportunidade de pensar do que você ficar assistindo qualquer programa de domingo na televisão. Vai ver como que é, vai ler, vai procurar, vai fazer os quadrinhos funcionar certinho, combinar, vai aprender a escrever a palavra certa, porque um dos problemas de fazer palavra cruzada é escrever xícara com CH. Aí não cabe a palavra no lugar. Xícara não é com CH, é com X. Aí você aprende. Então seus neurônios estão ativados. Esta é uma das coisas que você se diverte estudando. Se diverte pondo os seus neurônios para jambrar lá um contra o outro. E aí eles ficam ativos. E os neurônios crescem. Eles se amplificam quando são exigidos. Isso o Dr. Newborn está falando, entre outras coisas, no programa Alimento para a Alma, que vai no próximo sábado a primeira parte e no outro sábado a segunda parte. E é muito importante, porque nós podemos melhorar a nossa capacidade. Você fala, eu não sei, viu? Acho que eu já estou velho. Eu leio e eu esqueço. Se você procurar no YouTube, Vladimir Horowitz, um pianista, um dos últimos, ou o que foi considerado o último romântico. Vladimir Horowitz morreu com 85 anos, mais ou menos. E em algumas gravações que tem no YouTube, ele está sendo entrevistado na casa dele. Estão gravando coisas no seu apartamento. E ele toca tudo de memória. Tudo. Tem o concerto do Rachmaninoff. De memória. Tem o fulano, o Scriabin. Tudo de memória. Ele não pega uma partitura. E isso é muito comum com os pianistas, os músicos, os diversos artistas, sobretudo na música. E não há nada mais complexo do que você ser regente de uma orquestra e você precisar ler uma partitura que tem todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo. Em cada linha é um violino, primeiro violino, segundo violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, flautim, clarineta, oboé, tímbalo, prato. Você lê tudo ao mesmo tempo. Cada um com uma dinâmica, cada um com um compasso ou um ritmo ou uma alteração rítmica, com uma variação temática ou tonal, e você como regente decora. Você pode observar. Grande parte dos regentes do mundo, eles regem sem partitura. Aquilo já está na cabeça. E a cabeça dele não é porque ele é mais cabeçudo que você. Não é porque a cabeça dele cabe mais neurônio que a sua. Não, é que ele exercitou a capacidade de colocar informação com atenção, com concentração.
Então você imaginar o que a mente e o cérebro são capazes, nós vamos sair desse mesmismo de ficar assistindo domingão na televisão. E querer evoluir. Você quer evoluir, né, com essa velocidade, com esse tipo de alimento? Você vai ter uma digestão, uma congestão, não estomacal, cerebral. Vai entupir o seu cérebro com lixo. E é claro, nada funciona. Nada funciona. Desafie-se. E é isso que o Dr. Newberg está falando. Não se acomode. Já notou? Quando entra o seu dinheirinho no seu bolso, quando você consegue pagar suas continhas, sobra um dinheirinho para fazer um passeio, para comprar alguma coisinha, já está tudo bem, para que eu vou fazer mais? Então você se mata em vida. E qual é o grande pavor? Você não conseguia aquele dinheirinho. O grande pavor é esse. Faltar o dinheirinho que você tem como tranquilidade. Então, na verdade, você não está se tratando com um ser racional, um homo sapiens. Você está se tratando como um homo consumens, um homo comens, um homo comprens, um homo gastens. Não como um homo sapiens. Porque você recusa o pensamento em troca do restante. Mas essa é uma opção. Às vezes as pessoas ficam admiradas que alguém consegue guardar coisas que ela não consegue. Eu queria ter a sua inteligência. Não, você tem a sua. Desenvolva. Não, é que eu nunca consegui, agora eu já estou velho, já passei 50 anos, agora é tarde. Não, para a inteligência não é tarde. Pode ser tarde para a sua vontade de preguiçoso. Para a sua vontade de acomodado, pode ser tarde. Agora começar. Não é? Coisa chata. Mas se você se valorizar como filho de Deus, como filho da inteligência soberana do universo, na hora de morrer, talvez assim, você fala, Senhor, não me mata não, que eu ainda quero fazer vestibular. Já me inscrevi, semana que vem. Mas você está com 98, mas ainda quero aprender a ser engenheiro. Daí mais uns 5 anos. Fala, não, eu vou te dar uma outra vida. Na próxima encadernação você vem e começa mais cedo. Mas com 90 anos, você já é médico, você já é dentista, você já é farmacêutico, você já é maquinista, você já é padeiro. Você já aprendeu um monte de coisa, agora dá um tempo, né? Agora espera um pouquinho. Dinheiro para a próxima. Novos projetos. Pode vir. Mas ainda assim o cara está querendo aprender. Agora, agora a gente já conseguiu todos os nossos... Já realizamos tudo. Você já tem a sua família, seus filhos cresceram, você está feliz. Ou você já está trabalhando no que você gosta. Tá bom, e aí? O que você vai passar? O que você aprendeu no fim de semana? Aprendeu alguma coisa? Eu tenho um amigo que vivia assim aprendendo, eu admiro muito nele. Ele era bancário, ele nasceu, assim, saiu de casa cedo, foi viver no mundo, foi aprendendo, se formou em direito, estudou depois de adulto, era bancário, se tornou advogado. E aí ele fez o quê? Ele fazia curso de jardinagem. Aí ele foi fazer curso de costureiro, aprendeu a fazer camisa, fazia as camisas dele. Sabe, camisa de manga comprida, com gola, colarinho, punho, tudo isso, foi aprender a fazer. Costura, aprendeu a costurar. Não é porque ele passou aí a sair jogando pluma para os lados. Não, é porque ele quis saber fazer, aprender a fazer camisa, para ele mesmo costurar a camisa dele. E depois que ele aprendeu a costurar, ele foi aprender a cozinhar, se inscreveu num curso de culinária, foi lá aprender a fazer comida italiana, para cozinhar, para saber fazer, chamar os amigos em casa, fazer para os amigos, ter prazer em fazer isso. Ou seja, cada coisa que você aprende é uma coisa que te enriquece, é uma experiência que você acumula no seu espírito.
e você poderá vivê-la de uma forma em um momento de necessidade. Paulo de Tarso, que era o doutor da lei, quando abdica da condição de representante dos judeus, vai ser o quê? Tecelão, que é o que o pai lhe havia ensinado. O pai era tecelão, ensinou o filho a ser tecelão, naquelas tradições hebraicas, em que o pai ensina um ofício para o filho. E foi isso que lhe valeu. Voltou a aprender a fazer de novo tendas, costurar sapatos. Ficou 2 anos no deserto de Palmira, aprendendo, relembrando. Mas ele já sabia. Então, quem não sabe fazer pão, vai aprender a fazer. Pega um fim de semana, pega na internet, amassa o pão, sinta como é gostoso. Misture os ingredientes. Sabe por quê? Porque o pão é uma coisa viva. Viva. É uma coisa viva. Quando você mistura o levedo e aquilo você faz com amor, como uma criança que quer fazer uma coisa que nunca fez. Você estuda, você vê aquilo cresce com você e você cresce com aquilo. E aí você aprende a fazer trança, pão com corte, pão francês, pão inglês, pão japonês, pão chinês, qualquer pão, mas que não seja com forma nenhuma. Quando você põe ele no forno e começa a sentir o cheiro do pão na sua casa, você vai se sentir feliz com você mesmo. E se você não ficar tão embasbacado assim e o pão queimar, se você tirar na hora certa, estiver atento, você vai ter prazer de pegar aquele pão quente e passar com uma manteiga que derrete e chamar as pessoas da sua família para desfrutar com você. Mas isso vai te fazer tão bem que da próxima vez você vai fazer 2. E aí você vai dar de presente. Você vai pegar o segundo pão e vai dar para um amigo, vai dar para o vizinho, ou vai dar para um faminto. Vai procurar alguém na rua. Puxa, eu criei uma vida que mata a fome de uma pessoa. E eu estava perdendo 2 horas aqui assistindo um lixo na televisão. Que não me dá sentido nenhum viver. Misturar farinha, óleo, ovo, dependendo da receita, amassar, sentir aquilo, grudar, depois começar a desgrudar, pegar o ponto, deixar crescer. Cada pão que você faz é como quando você cria um filho. Só que o filho leva 20 anos para ficar pronto, e às vezes nem fica pronto. O pão, em 40 minutos, você já vê ali se deu certo. E o filho vai ser sempre seu. Você não pode dar, mesmo quando você queira. Mas o pão, geralmente, você pode dar e a pessoa que recebe fica contente e se abastece com ele. Então, pensem nisso. A mente é muito importante na questão do sono, mas mais ainda na questão do sonho, para que nós ajudemos os espíritos a que eles também nos propiciem essas experiências que o André teve, que a Tatiana teve, que outras pessoas têm na sua maneira de encontrar-se consigo mesmo durante a noite com os amigos espirituais do outro lado. Nós temos da semana passada algumas perguntas. O Fernando de Santa Maria diz assim: já me ocorreram sonhos em que estava em um determinado local e tinha uma percepção do todo à minha volta. Percebia os 360 graus. Seria este um sentido que ainda poderemos vir a desenvolver como encarnados, ampliando o nosso campo de visão? Fernando, veja só, se a nossa visão no campo físico depende do olho, nós não teremos, a não ser que o nosso olho ganhe essa condição de 360 graus, de conseguir ver tudo isto, fisicamente. Mas,
Se nós desenvolvermos a percepção psíquica, talvez, ainda no corpo físico, tenhamos como captar uma visualização maior. Porque, na verdade, o que você está nos relatando é o que acontece com o espírito. Quando nós estamos no corpo, nossos instrumentos de captação são centralizados em órgãos. Mas quando saímos do corpo, nós não enxergamos pelo olho. Nós não ouvimos pelo ouvido. Nós não sentimos odores pelo nariz. Nós vemos pelo espírito todo. Então, não há uma restrição como há no corpo físico. Porque a nossa dimensão vibratória é muito mais sensível. Então, lá nós vemos por todos os lados, sentimos por todos os poros, como se estivéssemos aqui na Terra com nossos terminais nervosos em toda parte. E assim é que acontece. Então, no plano físico, seria necessário uma mudança de estrutura constitutiva do nosso corpo para que nós tivéssemos essa percepção alargada. Em mundos mais avançados, onde o corpo não é tão denso, nós podemos então talvez imaginar que o corpo físico ainda, ele tenha intimidade com essas sensações que hoje para nós são só do perispírito. Então pode ser que em mundos onde a matéria seja muito mais sutil, já o corpo não precise ficar enxergando pelo olho. Ele consiga ver por toda parte, sem centralizar as sensações nos órgãos dos sentidos, tá bom? Muito obrigado, viu, Fernando, pela sua pergunta. O Sandro, lá de Praia do Cassino. Uma vez sonhei com alguém e depois contei para ela. A pessoa me confirmou, arrepiada, que lembrava também. Eu costumo prestar muita atenção nos meus sonhos, pois já me aconteceram acidentes, os quais me foram avisados em forma de ondas gigantes, que vinham contra mim antes de acontecer tais acidentes. Isso mesmo, Sandro. Nós temos contado aqui alguns casos em que, através do sono, os sonhos nos ajudam a evitar situações que possam ser evitadas, desde que a gente tenha a lucidez de entender esse objetivo, não é? Agora, aquilo que nós temos que enfrentar, o mundo espiritual não nos evita. Ele deixa que a gente passe por ele. E aí, quando muito, eles podem nos preparar, podem nos alertar, olha, se prepare, vem um período aí meio turbulento, mas você vai estar protegido, nós estaremos com você. Não se irrite, não se exceda, não perca a sua paciência, recorra à oração. E essa lembrança, sim, pode te ajudar para que na hora que a coisa estiver ruim, você pare de fazer bobagem, piorando o problema, tá bom? Muito obrigado, viu, Sandro? Um abraço para você também. A pergunta do Pedro Baceto de Campinas. Minha pergunta é a seguinte: a mulher que morre ao provocar um aborto no mundo espiritual, ela também é considerada suicida? Além da agravante do aborto? Nós aprendemos no mundo espiritual, Pedro, que o suicídio é fruto de um desejo. Quando as pessoas querem se matar, elas são suicidas. Quando elas se expõem, assumindo o risco, elas são suicidas. Quando elas tomam remédios, quando elas abusam de produtos químicos que elas sabem que não são bons para o corpo, mas elas querem correr o risco porque dá prazer, elas assumem o risco de serem consideradas suicidas involuntárias. Mas quando elas não querem morrer, não querem, e o que ela fez, por algum motivo, a conduziu a esta situação, ela não pode ser considerada suicida. Ela pode ter a culpa de ter abortado. Ela pode ser considerada responsável pelo aborto. Mas suicida, ela não foi isso que ela foi procurar. Então, a intenção, e isso o Livro dos Espíritos nos deixa muito claro, a intenção profunda e verdadeira é aquilo que nos absolve ou nos condena. E daí, se essa moça não queria o filho, mas ela queria continuar a viver, ela não será considerada suicida. Se ela tomou as atitudes adequadas para ela não se expor a riscos desnecessários no procedimento, algumas pessoas certamente tentam fazer o aborto
enfiando agulha de tricô para furar o útero ou a região onde está. É claro, isso é um risco. Aí ela está correndo um risco, está assumindo que ela pode perecer. Mas se ela procura uma clínica, se ela procura ajuda médica, se ela procura uma forma de tirar aquilo de uma forma razoavelmente segura, sem o desejo de se matar, suicida ela não está querendo ser. Ela está só na condição de homicida. Mas na de suicida ainda não. Mas ainda assim nós lembramos, dependerá de cada caso, na intenção profunda ou dos riscos que ela aceitou correr. Não muda se a pessoa quer pular de paraquedas sem paraquedas. Eu sou aventureiro, gosto de adrenalina. Né? Talvez a única coisa que te salva é considerar você um louco para escapar do suicida pleno. Mas é claro que você correu todos os riscos. Fica em casa, fica andando no chão. Você sei que tem gente que morre descendo um degrau, bate a cabeça, escorrega na casca de banana. Imagina pular de paraquedas sem paraquedas para sair voando. Alguém vem depois com paraquedas e pega você. Ou pula da ponte com um chiclete amarrado na perna. Né? Eu quero ficar no tonhonhonhonhon lá e aí estoura o chiclete. Portanto, o aborto será o desejo. Agora, vai depender do risco que ela se expôs para ela ser enquadrada ou não em suicida involuntária, né? Não no suicida voluntário. Agora as perguntas de hoje. Marlene Sodré, de Leopoldina. Sonhei com minha mãe, que desencarnou muito nova, deixando 4 filhos, de 1, 4, 6 e 9 anos. E eu reclamava com ela, no sonho, um tanto brava. À noite fui ao centro e ela me mandou uma carta me explicando tudo. Foi lindo, tá vendo? Isso mesmo. Até do lado de lá, as pobre mãe tem que ficar explicando as coisas pra gente, né, Marlene? Né? A gente dá sossego pras coitadas. Mas você vê como ela continua a existir, como ela continua preocupada com os entes queridos? A gente, com essa sua experiência, reforça esta certeza. Muito obrigado pela sua experiência, pelo seu relato. O Antônio Donizete, de Taquaritinga. Após alguns meses de estudo, tenho vontade de participar dos estudos nas escolas dos planos superiores. Como conciliar essa vontade de encarnado quando eu estiver fora do corpo e não desviar do caminho? Antônio Donizete, a mente deve ser aquela que te guia. A mente. Você deve decidir-se. Então, naturalmente, você pode querer encarnado, mas na hora que você sai do corpo, observe qual é o teor dos sonhos que você tem. Observe. Se você, ao sair do corpo, sonha com um monte de bobagens, um monte de coisas inúteis, com um monte de aventuras, festas, bailes, e aí? Você volta para o corpo, eu queria estudar. Quando o seu espírito saiu do corpo, não foi isso que ele quis. Então, é aquele trabalho de domesticar o querer. Você então, durante o dia, você tem que debruçar-se no estudo, você tem que mentalmente falar com você mesmo, não, eu quero ir para a escola espiritual, você tem que falar com o seu amigo invisível, olha, me ajuda, põe uma coleira nele e me leva para a escola, não deixa eu ficar livre sozinho, que senão eu vou fazer besteira. Não é? Sabe aquelas coleiras enforcadeiras que a gente põe em pitbull, em fila brasileiro, em cachorro grande? Aquela que quando o cara vai para o lado assim, o enforcador pega da goela dele e ele volta, é assim. Fala com o seu espírito amigo. Diz que você está empenhado, porque uma coisa é, e não me refiro a você, Antônio, eu estou falando como ser humano. Uma coisa é a gente dizer que quer essas coisas. Outra coisa é a gente ir atrás. A gente fala assim, eu queria tanto parar de fumar e nunca para. Eu queria ler esse livro e nunca lê. Como eu queria assistir esse filme e não assiste. Porque na hora que você pode, você vai fazer outra coisa. Se você quer, faça. Custe o que custar. Faça. A sua vontade tem que ter um poder. Porque se não tiver um poder em vida, encarnado, quando você estiver fora do corpo, a sua vontade não será aquela que a sua boca estava falando.
E é isso que nos disciplina. Então, os espíritos amigos, sabendo que você quer mesmo, eles te ajudarão. Mas é preciso querer. É preciso você dizer, se eu estiver sonhando com alguma coisa que não seja uma escolinha espiritual, eu vou acordar, pronto. Aí você foi lá, foi para gaiatice, foi lá para a roda de samba no plano espiritual. Pô, essa aqui é a escola? Não, não é a escolinha. Eu não vou ficar aqui não, vou voltar para o corpo. Você volta para o corpo. Não é aqui que eu quero ir. Então, isso ajuda você a decidir-se. É um exercício, Donizete. E existe, viu? Nós temos lá um instrutor Alexandre, que no livro Missionários da Luz, ele nos conta, ele dá um curso das 2 às 4 da manhã, numa casa espírita à noite, de madrugada, para 300 alunos, encarnados, quando vão dormir, dos quais 30 aparecem. Dos 300 matriculados, 30 frequentam com certa assiduidade. Imagina. Andréa de Franca, um abraço para você, Donizete, obrigado pela pergunta. Andréa de Franca, como distinguir no sonho se realmente estive com os obsessores ou foi fruto da minha imaginação? Bem, Andréa, são coisas que às vezes não é bom a gente distinguir, porque já são ruins por si mesmas. Se você está com o obsessor, ou se a sua imaginação está com o obsessor, já é ruim. Então, mude a sua imaginação. Não fique pensando no obsessor. Não fique preocupada com ele. Preocupe-se com os bons espíritos. Preocupe-se com o seu amigo invisível. Fale com ele, o seu protetor espiritual que te apoiará sempre. E, se com todo este cuidado, você sonhar com alguma entidade que não seja agradável, na hora do sonho fala com o espírito, seu protetor, me ajuda aqui, porque esse cara aqui está me perseguindo. Eu acho que eu fiz alguma coisa contra ele, me ajuda a abraçá-lo. Durante o sono, ao invés de a gente sair correndo do obsessor, nós podemos tentar ser amigos dele. E se a nossa mente tiver essa postura mudada, ao invés de a gente fugir correndo, a gente fala, olha, eu vim aqui, eu estou te vendo, eu sei que você está aí, mas eu vim pedir desculpa, eu quero te dar um abraço. O obsessor que está te procurando vai sair correndo. Aí você começa a se tornar obsessor dele. Não, eu quero te abraçar. É onde ele se esconde, você vai lá que você quer abraçar ele, mas ele não quer saber do seu abraço. Então, aí ele vai te dar sossego. Mas é preciso tomar atitude. Agora, mude o pensamento. Não fique pensando nos obsessores, porque todos nós temos espíritos que querem nos fazer mal, mas a nossa atitude diária os convencerá se nós mudamos ou não. Nossa atitude deve ser a prova de que nós somos outras pessoas, não somos mais aquelas mesmas defeituosas. Então, nosso sentimento, nossa palavra, nosso gesto de carinho para os outros, nossas experiências físicas na vida, com estranhos, com conhecidos, com subordinados, com chefes, isso demonstrará para esses espíritos que nós mudamos. E isso ajuda a que eles também mudem o caminho, tá bom? Muito obrigado, viu, Andréia? Felicidade aí em Franca, você que é uma das trabalhadoras do bem, nessa cidade muito bela. Muito obrigado pela sua audiência. A última de hoje é a Silmara de Indaiatuba. Ela diz assim, meu marido fez uma endoscopia e depois de algumas horas ele começou a passar mal, com febre. Ele passou por um sono curto e na hora em que acordou, me contou que viu 2 pessoas com roupas indianas. Um estava vestido com uma roupa bem simples e o outro com uma roupa bem bonita. E ambos estavam mexendo num outro corpo acima do dele. E ele os ouvia conversando, dizendo que já haviam tirado o veneno. Isso seria sonho ou não? Após este acontecido, ele melhorou. Bem, eu acredito que ele pode ter estado realmente em uma situação de contato com esta realidade do plano espiritual. Porque quando a gente vai fazer uma endoscopia, geralmente a gente recebe uma sedação leve. Essa sedação propicia a exteriorização do perispírito, que é um processo químico, que produz o sono e o perispírito sai do corpo. Então, nessa lembrança, e vocês podem ver que geralmente, os que já fizeram endoscopia sabem, este sono, ele é geralmente um sono que você não tem muitos sonhos. Porque o processo químico, ele interfere na capacidade de retenção por causa da toxicidade. Não é uma coisa que acontece naturalmente.
Mas, no caso dele, provavelmente, talvez eles tenham trabalhado de uma forma a possibilitar que ele tivesse uma lembrança, até para que depois ele falasse, nossa, não é que tem gente do outro lado mesmo? Não é? Eu não sei se tem espírito, mas que tinha 2 hindus do lado, eu sei que tinha, porque a experiência que a pessoa vive é impactante para ela, não é? Então, provavelmente o que ele está vivenciando e está contando é o que aconteceu com ele de verdade no plano espiritual, tá bom? Só tem mais uma ou não? Não, tem várias. Tem a da Big Sister, do Bartolomeu. Então, nós vamos deixar essas para a próxima semana, tá bom, Ana Paula? Então, pedimos desculpa, porque já passamos o nosso horário. Na semana que vem, vamos para a pergunta 404, ok? Vamos fechar os olhos. Obrigado, Jesus, por aquilo que nós podemos aprender. Algo que diz respeito à nossa realidade, ao nosso cotidiano. Porque daqui a pouquinho, daqui a algumas poucas horas, nós já estaremos nessa experiência. Todos nós estaremos mergulhados no mundo invisível. E quem sabe, com aquilo que ouvimos, com aquilo que pudemos entender, nós ajudemos os espíritos a fazer com que nós nos recordemos, que estas sejam experiências construtivas, que nós tenhamos algo no dia seguinte para pensar, puxa, olha que legal, não é que é verdade? Como existe o mundo espiritual tentando me ajudar. Obrigado por podermos trabalhar com essas temáticas, que não são apenas fantasias, não são apenas teorias. São coisas que com todos acontecem durante a noite, para transformar-nos durante os dias. Que ao sairmos daqui possamos mentalizar esses processos, cooperar com os amigos, e ao invés de sermos peso para eles, ajudá-los a nos levar na descoberta das coisas do Espírito. Com muita gratidão, Senhor, nós deixamos aos teus pés a oração que você nos ensinou, encerrando o estudo de hoje. Pai nosso. Or has it vanished for all time? I let you go, I let you fly. Why do I keep